Nosso convidado hoje é Marcos Zerbini, deputado estadual pelo PSDB de São Paulo. E sabe sobre o que a gente vai falar? Habitação popular, um problema que aflige a grande maioria da população brasileira. Daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. O número de famílias de baixa renda sem condições adequadas de habitação no Brasil tem crescido conforme acontece a expansão populacional no nosso país. Uma pesquisa realizada pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas, a pedido do Sinduscom, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo, apontou que num período de 10 anos, de 2014 a 2024, seriam necessários 760 bilhões de reais para se acabar com o chamado déficit habitacional, ou seja, 76 bilhões de reais por ano. É importante frisar que o déficit habitacional no Brasil em 2012 estava estimado em 5 milhões e 200 mil lares. Esta pesquisa levou em consideração não apenas as famílias que residem em condições extremamente precárias, como em favelas, mas também aquelas que dividem a moradia com outros parentes ou então que gastam boa parte da sua renda no pagamento do aluguel, já que não conseguem comprar um imóvel próprio ou financiado. Nossa repórter Marcela Lopes foi às ruas saber o que as pessoas pensam sobre a habitação popular no Brasil. É isso aí, Jantalha. E agora vamos saber o que as pessoas pensam sobre isso. Você tem a sua casa própria ou gostaria de ter? Não, eu tenho. Gostaria de ter, não tenho. Sim, eu tenho minha casa própria. Eu tenho casa própria. Eu moro com meu pai, eu gostaria de ter minha própria casa. Eu tenho casa própria. Tenho casa própria. E você participaria de um mutirão para construir a casa própria? Hoje em dia está difícil pegar um mutirão. É muito difícil você encontrar pessoas que possam falar, vamos fazer um mutirão. É muito difícil, você não consegue. Claro que eu participaria. Eu acho que isso, eu já vi muito disso no interior. Até hoje existe, é uma tradição de cidades do interior. A pessoa casa, aí de repente todo mundo vai lá, a família ajuda e faz. Eu acho isso muito bacana. Tranquilamente participaria, eu acho que é muito válido isso, o pessoal se juntar, se unir para um bem comum. Eu creio que hoje eu já não tenho mais idade para isso, mas participaria sim, com certeza. Depende do mutirão. Participaria. Sim. Você concorda com iniciativas sociais como Minha Casa Minha Vida para ajudar as pessoas a conquistarem a casa própria? Eu concordo, mas depende se a gente tivesse mais certeza de onde que vem esse dinheiro para ajudar os outros, quem que está pagando por isso. Eu acho que tem que ter assim, a academia trabalhando junto com o governo. Então se cria uma casa que seja barata, mas eficiente, né? E que as pessoas possam construir de um modo mais fácil. A iniciativa é boa, só que porém a gente não consegue chegar onde precisa. Eu sou do interior, vim do interior para São Paulo e tenho meu apartamento hoje. Meu pai não tinha casa, viemos do interior com muitas dificuldades e trabalhamos por isso. Então eu acho que é o trabalho que realmente faz com que a gente possa ter alguma coisa. Concordo. Tem sido muito útil para algumas pessoas. Se fosse assim, realmente o que eles falam, maravilhoso, né? Então, inclusive, tem a própria população está ajudando. É uma coisa de compartilhar, né? Então, eu acho que seria legal. Desde que realmente o governo tenha condições de participar, fazer essa participação para o povo. Habitação popular é o tema que o pastor Denis Munhoz e seu convidado abordarão no programa de hoje. Não perca! Marcos Zerbini é advogado formado pela Universidade de São Paulo. Foi vereador da capital paulista e atualmente é deputado estadual pelo PSDB. Atua junto a movimentos populares desde 1980, em especial nos setores de habitação, educação e saúde. Marcos Zerbini tem como principal base eleitoral as regiões norte e oeste da capital e da Grande São Paulo. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Acesse o nosso canal no Facebook, você está vendo agora aí na sua tela. Lá você encontra todos os programas já veiculados. Ou se você preferir também, e você quiser participar, mandar sua pergunta, sua sugestão, você pode se valer do número do WhatsApp que está aparecendo agora aí também para você. Você pode mandar ou digitando, ou enviando áudio, ou enviando vídeo,
com sugestões, críticas, perguntas ao nosso convidado. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos o deputado estadual por São Paulo, pelo PSDB de São Paulo, Marcos Zerbini. Deputado, obrigado por ter aceito o convite. Prazer receber o senhor aqui. Prazer é todo meu, é muito bom estar aqui, agradeço o convite, é um prazer falar para vocês, para os ouvintes, estamos à disposição para debater um pouco o nosso país. É verdade, e não dá para se fugir muito, né? A gente conversava aqui um pouquinho, um momento político, e apesar, o senhor é um deputado estadual, mas toda essa celeuma que está acontecendo em Brasília, ela vem trazendo sequelas para os estados, em termos de arrecadação, para os municípios. Veja que os estados lá como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro vem passando, os municípios também enfrentando dificuldades enormes porque a arrecadação caiu. Como o senhor vê esse momento político, institucional que o Brasil está atravessando? Acho que é um momento muito difícil, eu não me recordo de ter existido uma crise dessa dimensão no Brasil. Nós tivemos várias crises, vários momentos difíceis, mas uma crise dessa dimensão eu não me recordo de ter vivido, de ter presenciado. Porque o grande problema é que a percepção que se tem é que o país não tem mais comando, né? Não existe uma regra clara do ponto de vista econômico, não existe uma regra clara do ponto de vista político e a sensação que as pessoas têm, pelo menos quando eu converso na rua, é essa mesma, é de que o país não tem comando. Acho que todos que têm acompanhado um pouco o que aconteceu no Brasil se dão conta daquilo que infelizmente aconteceu. O Brasil foi realmente assaltado por um grupo de pessoas que tomaram o poder público. Eu não me refiro diretamente à presidente, mas porque contra ela pessoalmente não tem nada comprovado, mas sem dúvida nenhuma ela foi cercada por pessoas que usaram a máquina pública, usaram o poder público para saquear o Estado, né? E nem só o PT, né, deputado? Porque o pessoal se restringe ao PT, mas teve muito partido aí, agora não trocou, foi para lá, foi para cá, mas teve muito partido aí envolvido, até percentualmente o número de deputados envolvidos era maior do que o PT. E agora o pessoal parece que tenta esquecer. Quer dizer, a corrupção foi um escândalo, um absurdo, tem que se apurar, mas não é exclusiva do PT, não. Ela já vem lá de trás, se agravou agora e com a participação de outros partidos que queriam usufruir do poder, essa que é a verdade. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o que o PT fez e inovou foi a institucionalização da corrupção. Porque é muito comum, infelizmente, em todo lugar da sociedade, isso está impregnado no homem, o problema da corrupção, né? Você vê isso acontecer em muitos casos. Mas o que a gente via que acontecia no passado eram casos pontuais de corrupção, dependendo de quem estava no comando de determinado órgão, determinada empresa, determinado ministério ou secretaria, enfim. E aquilo que eu acho que é uma inovação do PT é que eles institucionalizaram a corrupção, eles criaram um sistema de corrupção onde centralizavam o processo de arrecadação e distribuíam para um monte de gente. Então isso a gente pode dizer que nunca tinha visto acontecer no Brasil. Agora, muitos alegam que, inclusive o ex-presidente Lula fala isso toda hora, que agora tudo isso também está acontecendo porque a Polícia Federal tem liberdade de trabalhar e de apurar e de prender, de levar para a cadeia, coisa que não acontecia no Brasil na época do governo FHC. Você concorda com isso? Não, de forma nenhuma. A Polícia Federal sempre teve autonomia. Ele fala como se eles tivessem dado autonomia. Na verdade, a gente sabe que tentaram limitar a atuação da Polícia Federal, mas graças a Deus não conseguiram, porque no Brasil, eu acho que um grande legado que foi deixado por muitos governos, mas acho que o Fernando Henrique Cardoso deixou esse legado, foi uma estrutura institucional sólida. Nós temos não só uma Polícia Federal sólida, mas nós temos muitas instituições sólidas no país. E graças a Deus, essa solidez das instituições não permitiram que o Brasil se transformasse numa Venezuela, porque na verdade era esse o projeto político do PT no governo do Brasil. E quando se fala de Venezuela, a gente vê o caos que lá está implantado. Pois é, na Venezuela, infelizmente, até o judiciário está corrompido, é controlado pelo governo. Aqui no Brasil, graças a Deus, a gente tem ainda
essa autonomia das instituições, dos poderes, que cada um, na sua medida, procura cumprir o seu papel. Então, não é mérito do PT a Polícia Federal funcionar, não é mérito dos governos petistas isso. A Polícia Federal sempre funcionou, assim como, graças a Deus, o Judiciário tem mostrado que está funcionando. E nós temos que lutar para que isso continue acontecendo, porque independente do partido, seja o PT, o PMDB, o PSDB, qualquer que seja, as instituições têm que funcionar e tem que ser punido quem usa o que é público para o seu benefício próprio. Acho que essa visão equivocada de que você tem que afastou a Dilma, agora tem que afastar o Temer, isso é uma outra discussão que depende do Tribunal Superior Eleitoral, discutir se houve problema com financiamento de campanha ou não e vai ter outra eleição. Isso é um problema do Judiciário, não é um problema político. Eu acho que nesse momento, com o afastamento da presidente, o nosso problema é ajudar o vice-presidente a governar e a tirar o país da crise. Eu acho que temos essa responsabilidade. Todos aqueles que foram a favor do afastamento da Dilma têm que ajudar o Temer a governar o país. Algumas entidades, aqui eu vou citar, a UNE, o MST, têm se manifestado. E o MST, principalmente aqui em São Paulo, tem interditado avenidas, marginais. Aqui vai uma opinião minha, não sei nem se eu concordo, mas é um absurdo, independente do que se defenda nesse movimento, nessa manifestação. 10, 20, 100 pessoas parar uma cidade com 10 milhões de habitantes. Isso é inconcebível em qualquer democracia do mundo. Você tem o direito de protestar, tem, mas você tem os limites. O seu limite termina quando começa o direito do próximo. Então, movimentos aqui, o MST em São Paulo interditou as duas marginais, a rodovia Anchieta, se eu não me engano, e a Raposo. E as pessoas, pura e simplesmente, não conseguiam chegar ao local de trabalho. Não conseguiam ter acesso a hospitais, à escola, ao local de trabalho. Quer dizer, aqui não vai uma crítica ao MST ou ao que ele defende, quero deixar bem claro. Tem todo o direito de se manifestar, mas 10, 20, 50 pessoas parar uma cidade como São Paulo é uma coisa inconcebível. Sem dúvida, eu acho que é inadmissível isso. Eu acho que tem limite, a democracia tem limite. O meu direito chega até onde começa o teu, senão é complicado. Eu acho que quando você faz uma grande manifestação, como aconteceu, por exemplo, no final de semana, quando se votou o impeachment, programada, quando se programou antes, a polícia já providenciando as rotas alternativas. Perfeitamente legítimo. Agora, esse tipo de atitude, na verdade, eu acho que é um tiro no pé, depõe contra, porque faz com que as pessoas fiquem ainda com um sentimento de revolta maior, tanto do movimento como da própria presidente, do partido que acaba organizando isso. As pessoas hoje têm clareza, têm maturidade para julgar. Esse tipo de ação, eu acho que ela fere ainda mais a imagem de quem a faz. A reforma agrária é um tema que, juntamente com a reforma política e a reforma tributária, parece que ela vem se arrastando há vários anos no governo federal, vários anos. Muito se fala e pouco se faz. Aqui em São Paulo, existiu algum projeto mais concreto de reforma agrária, de habitação popular, de ocupação da terra? Olha, existem vários programas de habitação popular, alguns da Prefeitura, o Minha Casa Minha Vida, que é uma parceria entre a Prefeitura, Estado e Governo Federal, a própria CDHU pelo Governo do Estado. Antigamente a Coab produzia muita habitação popular, infelizmente ela praticamente não produz mais, mas efetivamente, e até do ponto de vista da reforma agrária, foi feito alguma coisa assim no Estado, mas sempre muito aquém da necessidade que existe. Eu tenho uma tese, defendo uma tese, que o Estado não tem capacidade para resolver o problema habitacional sozinho. Ou você cria parcerias, ou você cria processos de participação da sociedade, ou o problema não vai ser resolvido. Eu, particularmente, desde a década de 80, eu participo de movimentos populares de habitação popular, comecei como a maioria dos movimentos, mas nós acabamos desenvolvendo uma outra forma de atuar, que é organizar pessoas que participam de reunião, que fazem a sua própria poupança, guardam dinheiro e coletivamente se cotizam para comprar áreas de terra aqui na cidade de São Paulo,
depois faz todo o processo de aprovação do loteamento, prefeitura e estado, e constroem sua própria casa. Através desse trabalho, nós temos hoje já 22 mil famílias que têm o seu terreno. Seria uma cooperativa, mas um esquema de parecido cooperativa? Com uma cooperativa. A diferença é que quando você... primeiro, a cooperativa costuma pegar o dinheiro, cotizar, colocar num fundo e, a partir desse fundo, gerir o fundo. Nós fazemos o inverso, fazer um processo educativo para que cada pessoa aprenda a guardar o seu dinheiro, faça a sua própria poupança, seu próprio sacrifício, aprenda a administrar o recurso que tem. Procuramos grandes áreas de terra onde é possível implantar loteamentos de interesse social, se faz um estudo de quantas famílias comporta aquela terra e se divide aquele valor na hora de efetivamente comprar do proprietário pelo número de famílias que comporta naquele local. Então as pessoas são educadas para guardar dinheiro e aí tem um processo de participação, de reuniões, de conscientização e participam da compra aquelas que conseguiram guardar o dinheiro que têm mais tempo de participação. Essa tem preferência à aquisição, né? Exatamente. São pessoas que não têm casa, obviamente, a condição é que seja realmente por uma necessidade e através desse processo a gente tem conseguido comprar terrenos, né, dessa forma coletiva que saem por 10%, 15% do valor do que uma pessoa pagaria num lote. Isso é uma diferença enorme. É muito grande, porque qual é a diferença? A diferença é que quando você compra um lote pronto, você compra toda a infraestrutura que foi colocada nele e todo o processo de lucro de quem fez o loteamento, da imobiliária, enfim, que é o processo normal de mercado. E no nosso caso se elimina tudo isso. Você negocia direto com o proprietário que queira vender e aí aquilo que não se paga em dinheiro, a gente costuma dizer para as pessoas, nós vamos pagar em participação, porque vamos ter que fazer o projeto, aprovar na prefeitura, aprovar no estado. E a parte de infraestrutura, como ela funciona? Porque tem que ter a rede de saneamento básico, pois é, nós conseguimos, pavimentação. A lei diz que quem faz o loteamento tem a responsabilidade de fazer tudo isso. Mas tem algumas brechas na lei para loteamento de interesse social que dizem que, por exemplo, a Companhia de Energia Elétrica ela tem um compromisso de fazer um atendimento social em alguns casos específicos. Então, a gente, sempre na negociação com a Eletropaulo, desde quase o início, nas primeiras áreas as pessoas tiveram que cotizar e pagar a rede, mas depois de um certo ponto a gente conseguiu negociar com a Eletropaulo e quando o loteamento é de interesse social, ela entra sem custo para as famílias e coloca a rede. E temos uma parceria com o governo do estado, através da Companhia de Saneamento da Sabesp, tem um protocolo de intenções, onde a Sabesp coloca sem custo para as famílias também as redes de água e esgoto. Que isso é o mais caro, né? Que é o mais caro, é uma coisa que dificulta muito. Se as famílias tivessem que pagar, sairia muito caro. Então você consegue produzir habitação, aí cada família constrói a sua casa, a gente dá uma assessoria com planta, com acompanhamento técnico para as famílias. E como é que as pessoas fazem? Você faz o projeto da casa toda, mas constrói uma pequena parte dela e sai do aluguel. A partir do momento que você saiu do aluguel... Já tem mais dinheiro para exatamente, o dinheiro que você pagava aluguel, você vai construindo sua casa. Então, depois de 5, 10, às vezes até 15 anos, depende da condição da família, a pessoa tem a casa dela totalmente paga, porque ela vai construindo devagar, geralmente não com a documentação em ordem, né, que é muito importante. Em ordem, porque, sem nenhum problema. Infelizmente, a gente vê as pessoas, às vezes, que pegam a economia de uma vida inteira, aplicam no imóvel sem documento, sem nada, vão ter problema lá na frente. É um problema muito sério. E acabam resolvendo. A gente conseguiu, dessa forma, ajudar a resolver o problema de muita gente. Mas é sempre com essa perspectiva. O processo é um processo educativo para que a pessoa se torne protagonista da sua própria história. Porque o Brasil não precisa de gente que dê esmola para as pessoas. O Brasil precisa criar oportunidade para que as pessoas construam a sua vida. Uma coisa é você ajudar as pessoas. Por exemplo, eu tenho uma crítica muito séria a esses programas assistenciais do governo federal, que são grandes bandeiras. É claro que no momento de dificuldade as pessoas precisam ser ajudadas, ninguém pode morrer de fome. Isso é um pecado, é um crime
num país como o nosso, alguém morrer de fome. Mas você manter pessoas dependentes de um dinheiro público é uma coisa horrível. O que a gente precisava era trabalhar para que as pessoas tivessem uma profissão, pudessem ter um emprego, pudessem com dignidade sustentar sua própria família, construir sua vida. O ex-presidente dos Estados Unidos, o Ronald Reagan, ele sempre falava que a capacidade do programa público, se ele realmente funcionou, é medido pelo número de pessoas que saem do benefício e não que entram. Exatamente. Por quê? Se só for entrando, uma hora o país inteiro sem dúvida, vai estar dando programa e não tem como sustentar. Você entra em colapso. O que eu acho um absurdo é o governo comemorar cada vez mais o número maior de pessoas atendidas pelo Bolsa Família. Isso é um absurdo. Quer dizer, que a renda não está chegando lá, a oportunidade de emprego está mais difícil. É que o segundo passo, porque quando foi concebido o programa pela Ruth Cardoso, era de você dar um apoio para a família financeiro, através de vários programas de apoio social, mas fazer um trabalho educativo para que a pessoa pudesse se profissionalizar e pudesse, a partir de um determinado momento, não depender mais dos programas. Então, é essa que é a verdadeira origem, o verdadeiro ideal desses programas sociais. Na concepção, quando foram criados ainda pela Ruth Cardoso, no governo Fernando Henrique Cardoso. Então, eu faço uma crítica veemente a esse processo. Eu tenho alguns amigos que são do Nordeste, tem um que me contou uma história que é trágica. Ele é de uma pequena cidade do interior do Ceará e disse que foi para lá e ficou assustado. Primeiro porque o pai, que tem 80 anos, não consegue mais ir para a roça e ele não consegue contratar ninguém para ir trabalhar na roça, porque as pessoas não querem mais trabalhar porque recebem o Bolsa Família e preferem continuar recebendo o Bolsa Família. E pior do que isso, ele disse, olha, eu tive que ir lá, esse amigo, eu tive que andar armado, porque o que tem de moto roubada lá e de menino, adolescente, que estão assaltando, é uma coisa absurda, numa cidade que era extremamente tranquila, onde as famílias eram constituídas, onde se tinha respeito a valores, a cultura. Então, o Brasil matou a cultura do trabalho já na segunda geração de jovens, porque um grupo grande de jovens que recebeu o Bolsa Família e que não aprendeu a trabalhar, teve morto no seio a cultura do trabalho. E um país que não cultiva a cultura do trabalho mata a sua juventude, mata as suas gerações. Aliás, todos os países que tiveram realmente uma revolução econômica, que cresceram, que progrediram, que viraram potências mundiais, pode pegar na história. Todos eles começaram pelo quê? Pelo trabalho. Sem dúvida nenhuma. Olha, trabalhar mais, a se esforçar mais para a gente poder levantar o país, para a gente poder crescer. Eu, particularmente, no que eu li, eu não conheço nenhum país que cresceu com subsídio do governo eterno. Não. Mantendo uma população acomodada. Muito pelo contrário. Os países comunistas em si, todos que investiram pesado em manter a pessoa escrava ali de uma ajuda, quebraram, porque é simples, a economia não aguenta. Sem dúvida, porque se você... Geralmente esse tipo de governo tem uma característica que é a centralização do poder. Acha que tudo tem que estar sob o controle do Estado. Eu não acredito nisso, eu acredito no Estado mínimo. É claro que o Estado tem que fiscalizar, tem que coisas controlar. Básicas tem que tomar conta, não é que ele não tenha responsabilidade nenhuma, mas eu acho que o Estado tem que se afastar daquilo que a própria sociedade pode enfrentar e resolver e ser, no máximo, dar subsídio para que a sociedade possa, de forma organizada, enfrentar os problemas. Por exemplo, na experiência que nós fazemos, se você tiver que pagar toda a infraestrutura, é muito caro, as pessoas não teriam condição, mas as pessoas não precisam pedir a casa para o governo. Lógico. A gente quer do governo só celeridade no processo de aprovação dos loteamentos, na prefeitura e no Estado, e um mínimo de ajuda na infraestrutura, que é aquilo que o Estado faz. Com isso, você produz habitação popular por um custo muito mais baixo para o Estado e ajuda a resolver o problema das famílias. E a pessoa acaba até valorizando, porque ela viu que ela teve o trabalho dela lá, Sem teve dúvida esforço dela, que de repente você pega uma coisa pronta ali, é o tal negócio. Você pegou pronto, você não vai dar muito valor. Isso daí é inerente ao ser humano, né? Ele achou que é pronto, então aquilo lá não custou nada para ele, ele vai assim, sempre tem um senão. Sem dúvida nenhuma. Fizeram uma pesquisa nos conjuntos do CDHU
E depois de 5 anos, 80% das famílias não eram mais as mesmas. Por quê? Porque ela não tem identidade com aquele imóvel. Ela vai lá por um sorteio, exatamente. Então ela acaba comercializando. A primeira área que nós compramos foi em 89, uma área para 170 famílias. 90% das famílias ainda hoje são as mesmas. Por quê? Porque elas levantaram a própria casa, elas sonharam com a casa, com muito sacrifício a construíram. E ela está sendo passada de pai para filho. Por quê? Porque é o valor daquilo que você conquista. As pessoas precisam, na medida em que constroem sua casa, se construírem como pessoa, entender os valores, entender a importância do seu trabalho, do seu sacrifício. A gente está vivendo um mundo que diz para as pessoas, olha, vamos evitar o sacrifício, você vai ser feliz quando não tiver mais sacrifício. É uma mentira, é uma bobagem. Não existe. É o sacrifício que faz as pessoas se formarem, serem homens e mulheres de verdade. Deputado, queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui e colocar à sua disposição algum recado que o senhor queira passar ao telespectador, por favor, fique à vontade. Eu quero só agradecer aqui essa possibilidade de poder estar aqui, poder estar conversando, colocando um pouco aquilo que a gente pensa. E eu acho que o recado que eu queria dizer é isso. Eu acho que cada brasileiro de bem tem que trabalhar para que o Brasil dê certo, não importa qual seja o governo. E eu acho que nós vamos passar ainda momentos difíceis. E vamos trabalhar, vamos fazer o máximo possível para que dê certo. Eu queria que o governo da Dilma desse certo, eu não torci para que isso acontecesse. Agora, infelizmente, ela construiu uma situação que obrigou a tomar uma atitude drástica que não me agrada nem um pouco, mas que, infelizmente, acabou tendo que ser tomada. Deputado, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.